Olá, tudo bom? Essa foi uma pergunta que chegou pra gente, só que não chegou só por uma pessoa, chegou por várias pessoas. Então eu me sentiria um pouco chateada de citar apenas um nome, porque são dúvidas que englobam aí muitas pessoas, que é como eu posso pesquisar o meu artigo, ou melhor, existe um modo certo de buscar artigo? Bom, é importante esclarecer que eu fiz em tópicos, como eu costumo fazer, em vários vídeos, em várias aulas, porque eu considero ser uma forma melhor. Eu tenho como estrutura de pensamento essa forma de sistematização, porque eu compreendo melhor e eu acredito que assim você também vai compreender melhor. Então eu fiz vários tópicos, não vai ser possível falar apenas em um vídeo, porque senão ficaria muito extenso, muito cansativo, e algumas pessoas deixaram aqui como sugestões que quando eu faço um vídeo só tentando colocar todos os assuntos, eu fico meio ofegante. Então, atendendo aí essa sugestão de vocês, a gente vai fazer pausadamente vários vídeos que expliquem aí como você pode fazer para buscar seu artigo científico, certo? Então, vamos lá! Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a forma sistematizada de coleta de artigos. O que é uma forma sistematizada? É aquela forma onde você vai seguir um processo. Então, você vai seguir um processo de busca. É uma preferência minha, eu não diria que é a melhor forma de buscar artigo. É uma preferência minha, é como eu falo para os meus alunos. Por quê? Porque se você aplica na sua pesquisa uma forma de pesquisa sistematizada, você vai ter o seu estado da arte. Com ele você pode fazer uma revisão integrativa, você pode fazer uma revisão sistemática, você pode fazer uma revisão teórica e você não vai se perder. A probabilidade de você perder o foco é bem menor quando você faz uma busca sistematizada, porque você tem um sistema de busca no qual você vai adotar alguns critérios muito bem esclarecidos, sistematizados e detalhados, e aí você vai dar aquele recorte, tipo, opa, a minha pesquisa foi desta forma, e é daqui, é desse ponto que eu vou partir, é desse ponto que eu estou olhando. Por quê? Porque quando você busca artigos ou quando você recebe artigos que você vai colocando, essa palavra é legal, vão aparecendo milhares. E se você fazer isso durante sua tese inteira, ou sua dissertação inteira, ou seu TCC inteiro, ou sua monografia, ou qualquer tipo de material acadêmico que você desenvolva, você vai perceber que diariamente aparecem milhares de artigos novos e você é incapaz, é impossível, humanamente falando, você ler todos os que vão surgindo, e aquele professor te manda, aquele colega te manda, eu acho que eu vi uma coisa sobre sua pesquisa, o que vai acontecer? Vai ser muito fácil de você perder o foco. E o que é, então, uma busca sistematizada? Uma busca sistematizada é aquela muito parecida com aquela busca que você faz no estado da arte. A gente tem um vídeo aqui que fala sobre o estado da arte, mas eu vou dar aqui uma pincelada do que seria. Você vai escolher, dentro do seu projeto, com seus objetivos e problemas, o que você vai pesquisar, certo? E aí você vai dizer, olha, eu fiz uma pesquisa tal dia, tal data, tal hora ou tal mês, de mês a mês, em tal data, e você vai colocando, você vai sistematizando essa busca. E aí você vai deixar bem claro aquele material que você coletou, certo? É a primeira dica que eu tenho a dar para que você possa não se perder. A segunda dica sobre existe uma forma certa de buscar artigo científico, como eu falei anteriormente, não existe uma forma certa, existem algumas dicas que eu posso lhe passar no meu conhecimento acadêmico sobre
como eu prefiro ou como eu já fiz ou faço essas pesquisas de forma a construir e contribuir com os meus colegas também na construção de materiais científicos. Então, o primeiro ponto é que seja uma busca sistematizada, qualquer busca, qualquer coleta que seja sistematizada. O segundo ponto é que dentro dessa sistematização, você escolha uma ou mais bases de dados. Por exemplo, eu escolhi para pesquisar a base de dados da Google Acadêmico. Ou eu escolhi, além da Google Acadêmico, ou outra base de dados, como a Cielo. Eu escolhi, além dessa base, ou eu escolhi só essa base, a EBSCO. Para quem é da saúde, a PubMed é o melhor canal. A PubMed e o Google Acadêmico. Então, você tem a base de dados que você vai escolher, uma ou mais, tá? Então, se você vai fazer, eu vou fazer pesquisa no Google Acadêmico, eu vou fazer no Google Acadêmico e da Cielo. Você escolhe essas bases de dados e você para nessa base de dados. Por quê? Porque se você tentar alcançar todas as bases de dados, você também não vai conseguir. Você vai ficar fazendo busca. Nessas buscas vão aparecer centenas de materiais, em alguns casos milhares, em alguns casos centenas de milhares, e você vai ter que escolher. Então, se você ficar perdido e pegando de tudo quanto é lugar, você não vai conseguir seguir uma sistematização. Então, a sua busca de materiais vai ficar mais difícil e, como eu falei, você corre o risco de perder o foco de pesquisa, ficar pesquisando mais tempo do que lendo e se dedicando à construção do material. E certamente você tem um tempo a cumprir. Nenhum estudo é ad eterno, podem até ter prazos, mas você normalmente segue um prazo relativamente curto para desenvolver o seu material. Lembre-se, é muito importante, você não tem como esgotar a pesquisa, a não ser que seja um assunto muito novo, mas é muito difícil que isso aconteça, porque a quantidade de informação e de pessoas pesquisando no mundo hoje é tão grande que seria até incoerência ou hipocrisia você falar que tem um estudo inédito absoluto. Então, tome cuidado, escolha uma, duas ou três bases de dados, geralmente uma é suficiente, que vai lhe fornecer informações, principalmente se a sua base de dados for a Google Acadêmico, porque a Google Acadêmico envolve milhares de materiais do mundo inteiro. Então, é muito difícil que você não consiga achar o seu material aqui. Mas você tem uma universidade que existe determinada base de dados. Ok, não tem problema. Só foque nela. Lembre-se que base de dados são apenas bibliotecas, livrarias, que têm determinada quantidade de materiais a respeito de um determinado assunto. É como se você fosse em uma livraria, só que ao invés de ir naquela livraria, você decide ir numa outra livraria. Então, eu aconselho, escolha primeiro uma base de dados. Se aquela base de dados não atendeu você, vá para outra base de dados, tá ok? O terceiro ponto, o terceiro tópico que eu tenho a indicar nessa coleta de materiais científicos para a construção do seu material é a questão da escolha dos descritores. E para isso a gente vai falar um outro vídeo.